Olá, pessoal! Hoje a gente vai desvendar o que são os direitos e garantias fundamentais, que, olha, são a base de tudo na nossa cidadania, previstos na nossa Constituição de 1988. Então, bora lá entender isso de uma vez por todas. E para começar, vamos direto para o coração da coisa. Esse texto aí é o famoso caput do artigo 5º. Pensa nele como a grande promessa da nossa Constituição. É aqui que está escrito, com todas as letras, que todo mundo no Brasil é igual e tem direitos que ninguém pode tirar. É o ponto de partida de toda essa nossa conversa. E para a gente não se perder, esse aqui é o nosso mapa do caminho. A gente vai passar pela origem de tudo, entender a diferença crucial entre direito e garantia, ver as características deles, dar uma olhada em exemplos práticos e fechar com uma conclusão. Então vamos lá. Começando pela primeira parte. É fundamental a gente entender uma coisa. Esses direitos não são só palavras bonitas escritas num papel, não. Eles são, na verdade, o resultado de muita luta, de uma longa jornada histórica em busca de dignidade. Olha só essa linha do tempo, que importante. Ela mostra que os nossos direitos não apareceram do nada, né? Eles vêm de uma longa história. São herdeiros de marcos gigantescos como a Revolução Francesa e a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E, falando do nosso caso aqui no Brasil, a Constituição de 88 é uma resposta direta, claríssima ao período da ditadura militar. Não é à toa que ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã. A ideia era justamente essa, construir um país onde aquele passado sombrio não pudesse se repetir. Beleza, vamos para a segunda parte. E aqui, antes da gente mergulhar na lista de direitos, a gente precisa alinhar os ponteiros, sabe? Tem dois termos que muita gente acha que são a mesma coisa, mas olha, eles têm funções bem diferentes. Estou falando de direitos e garantias. Pois é, aí vem a grande pergunta que não quer calar. Direito e garantia são a mesma coisa? E, gente, entender essa diferença é a chave para sacar como a Constituição protege a gente na prática, de verdade. E a resposta está aqui, bem clara. Pensa assim, direito é a norma que declara alguma coisa que é sua. É um benefício. Por exemplo, a liberdade de ir e vir. Já a garantia, a garantia é um instrumento, é a ferramenta que assegura que se possa usar esse direito. É o escudo protetor. Então, usando o mesmo exemplo, a liberdade de locomoção é o direito. Se alguém tentar tirar essa liberdade injustamente, o habeas corpus é a garantia que se usa para defender. Um declara, o outro protege. Simples assim, né? E muito poderoso. Ok, chegamos na terceira parte. E para entender o que vem agora, vamos usar uma analogia. Se os direitos fundamentais fossem um aplicativo no celular, essas características que a gente vai ver seriam tipo o sistema operacional. São as regras de base que definem como tudo funciona. Vamos passar por essa lista rapidinho. Universalidade quer dizer que eles valem para todo mundo, sem distinção. Historicidade, eles não são estáticos, eles evoluem junto com a sociedade. Inalienabilidade e irrenunciabilidade significa que ninguém pode vender, transferir ou simplesmente abrir mão desses direitos. São seus e ponto final. Imprescritibilidade, eles não têm prazo de validade, não perdem a força com o tempo. E agora, atenção especial nessa aqui, a relatividade. Isso é crucial. Significa que nenhum direito é absoluto. Às vezes eles entram em choque e aí precisam ser equilibrados. A gente já vai ver como isso funciona na prática. Tudo bem até aqui? Então agora a gente entra na parte 4, que é a hora de mergulhar de cabeça no texto da Constituição para ver esses direitos em ação, com exemplos práticos. E a porta de entrada é o artigo 5º, com seus 5 pilares, os 5 direitos básicos: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Gosto de pensar neles como o tronco de uma árvore gigante. A partir desse tronco, saem dezenas e dezenas de galhos, que são os incisos. E cada galho é um direito mais específico, detalhando tudo, desde a liberdade de expressão até a proteção da nossa casa, que é inviolável. Beleza, agora a gente dá um passo adiante. Se o artigo 5º foca muito nos direitos individuais, o artigo 6º muda o jogo e traz os direitos sociais. Aqui, o foco é no coletivo. A ideia não é mais só proteger a pessoa contra o Estado, mas exigir que o Estado faça alguma coisa. Que ele atue para garantir condições mínimas para uma vida digna. Coisas como educação, saúde, trabalho, moradia. Ou seja, são direitos que pedem uma ação positiva do governo. Um fazer, e não só um deixar em paz. E falando em direitos sociais, o artigo 7º é um capítulo à parte, todo focado nos trabalhadores. Ele traz uma lista, enorme de direitos. E por quê? Porque a Constituição reconhece que na relação de trabalho, o trabalhador é o lado mais frágil e precisa de proteção. Aqui na tabela a gente vê alguns exemplos clássicos que todo mundo conhece, né? Seguro-desemprego, FGTS, 13º, são verdadeiras conquistas históricas que estão lá, cravadas na nossa lei maior.
E você sabia que a Constituição também define quem é brasileiro e quem não é? Pois é, o artigo 12 trata exatamente disso, do direito à nacionalidade. E como a gente pode ver, existem regras claras, caminhos para um estrangeiro se tornar um brasileiro naturalizado. Isso mostra que o direito de pertencer a uma nação, a uma comunidade, também é visto como algo fundamental. E para fechar esse nosso tour pelos tipos de direitos, chegamos nos direitos políticos. Pensa neles como as ferramentas da nossa cidadania. É através deles que a gente pode, de fato, participar das decisões do país. O poder de votar, de ser votado, essa participação ativa na vida pública é a essência da democracia. É a expressão máxima daquela ideia de que todo o poder emana do povo, um dos pilares da nossa Constituição cidadã. Ok, chegamos na quinta parte. E agora a coisa fica interessante. Porque até aqui a gente viu os direitos meio que em caixinhas separadas. Mas na vida real, não é assim que funciona. Na vida real, eles se encontram, se esbarram e, às vezes, entram em rota de colisão. E para a gente entender isso, vamos pensar num dilema clássico que acontece toda hora. A liberdade de expressão é um direito fundamental, certo? Certo. Mas e o direito à honra, à imagem de uma pessoa? Também é. E aí, o que acontece quando a liberdade de expressão de alguém bate de frente com a honra de outra pessoa? Qual direito vale mais? A solução para esse tipo de impasse tem um nome: ponderação. Lembra daquela característica da relatividade que a gente falou lá atrás? É aqui que ela entra em campo. Nenhum direito absoluto. Não existe um que sempre vai ganhar. O que se faz, no caso concreto, é colocar os dois direitos na balança. Pensa no exemplo de uma reportagem. De um lado tem a liberdade de imprensa, do outro, a honra da pessoa investigada. O juiz não vai simplesmente dizer a liberdade de imprensa venceu. Não. Ele vai ter que pesar, ponderar. A informação era de interesse público? A apuração foi séria? A linguagem usada foi correta? É dessa análise cuidadosa de cada situação que sai a solução mais justa e equilibrada. Bom, pessoal, estamos chegando na nossa última parte. É hora de amarrar todas as pontas e pensar um pouco do porquê de tudo isso ser tão importante. E essa frase, para mim, resume tudo. Conhecer esses direitos não é papo de advogado, não é coisa só para especialista. É uma ferramenta de cidadania para cada um de nós. É saber disso que nos dá base, nos dá poder para exigir o que é nosso por direito e, claro, para ajudar a construir uma sociedade melhor para todo mundo. E para a gente fechar, quero deixar uma provocação no ar. A gente viu que os direitos são históricos, eles evoluem e eles vão continuar evoluindo. Hoje já se fala muito em direitos digitais, como a proteção dos nossos dados, ou em direitos ambientais, como o direito a um planeta saudável. A pergunta que fica é: quais serão os próximos direitos fundamentais pelos quais a gente vai lutar? Fica aí a reflexão. E olha, essa reflexão não tem fim, né? Para quem curtiu essa nossa conversa e sentiu aquela vontade de se aprofundar mais, a gente criou um curso completo de Direito Constitucional. Ele segue essa mesma linha, com vídeos direto ao ponto e ainda oferece mapas mentais, materiais de apoio e questões para fixar o conteúdo. É um jeito bem legal de ir além do básico. Se houver interesse, o link está aqui na descrição. E a conversa não precisa morrer aqui, não. Para quem gosta dessa troca de ideias, de aprender em grupo, a gente tem um grupo de estudos no WhatsApp, lá da Foca na Vaga. É um espaço bem bacana para tirar dúvidas e continuar aprendendo. O link para entrar no grupo também está aqui na descrição, beleza? Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima!